Nesta videoaula vamos falar sobre os conceitos básicos das matrizes. As matrizes são tabelas de linhas e colunas onde nós representamos os elementos, que geralmente são números, e fazemos operações nesses elementos. Então, por exemplo, a matriz cujos elementos são os números 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, por exemplo, é uma matriz que tem duas linhas, esta primeira linha e esta segunda linha. Então ela tem duas linhas e tem duas colunas, esta primeira coluna e esta segunda coluna. Então nós dizemos que essa matriz é uma matriz 2 por 2 e também é uma matriz quadrada de ordem 2, que a gente fala que ela tem o número de linhas igual ao número de colunas. Quando a gente fala de ordem de matriz, sempre a gente usa M por N. Nesse caso aqui, M igual a N, que é igual a 2. Um outro exemplo aqui, essa outra matriz, por exemplo, cujos números são 0, 1, cujos elementos ou termos são 0, 1, 1, 0, 0, 1, é uma matriz que tem 3 linhas e duas colunas, uma coluna e duas colunas. Então ela é 3 por 2, é sempre linhas e colunas. M por N. Nesse caso aqui, M é igual a 3 e N é igual a 2. Vamos pegar uma matriz um pouco maior aqui para ver alguns outros conceitos. Vamos pegar uma matriz aqui que tenha 3 linhas e 4 colunas. Então essa matriz aqui, por exemplo, a matriz que tem os elementos 3, 2, 5 e menos 1, menos 5, 4, 10 e 0, 6, menos 2, 2 e raiz de 2. Bom, primeiro, essa é uma matriz que tem 3 linhas e 4 colunas, então é uma matriz 3 por 4. O elemento raiz de 2, eu posso dizer que esse elemento, ele está, eu vou colocar um azinho aqui, se essa matriz chamar azão, eu vou colocar um azinho que ele está na terceira linha, e quarta coluna. Ele é o raiz de 2. Então eu posso representar cada elemento pelo seu índice, linha, coluna. Então A34 seria a raiz de 2. O menos 5, como é que eu representaria? Seria Azinho, ele está na segunda linha, primeira coluna. Quanto ele vale? Menos 5. O elemento 10 está na segunda linha, terceira coluna. Se ele está na segunda linha, então é Azinho 2, e terceira coluna é A23, é igual a 10. E assim sucessivamente. Também posso fazer uma representação genérica da matriz. Então eu posso dizer que se Azão é uma matriz geral, né, de Azinhos, então esse aqui é o A que está na primeira linha, primeira coluna, é o Azinho que está na segunda linha, primeira coluna, Azinho que está na terceira linha, primeira coluna, Azinho que está na primeira linha, segunda coluna, segunda linha, segunda coluna, Azinho 32, Azinho 13, Azinho 23 e Azinho 33. Essa, por acaso, é uma matriz de ordem 3, porque tem 3 linhas e tem 3 colunas. Então ela é de ordem 3. Existem também as matrizes. Toda vez que ela tiver o número de linhas igual ao número de colunas, eu posso dizer que é uma matriz quadrada. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma matriz quadrada de ordem 3. Ordem 3, porque ela é 3 por 3. Se fosse 2 por 2, né, com o mesmo número de elementos nas linhas e nas colunas, por exemplo, 0, 1, 1, 0, é uma matriz 2 por 2, é uma matriz de ordem 2.
Tem algumas outras matrizes especiais aqui. Por exemplo, se eu tiver uma matriz quadrada de ordem 2, 3, 4, de ordem n, onde todos os elementos da diagonal principal, que é essa da diagonal que começa em cima do lado esquerdo, vai até lá embaixo do lado direito, diagonal principal, todos os elementos dessa diagonal principal aqui forem iguais a 1, os outros elementos forem todos nulos, forem todos iguais a 0, e ela for uma matriz quadrada, a gente pode falar que essa matriz é uma matriz identidade de ordem 3. Se ela tiver n por n elementos, vai ser uma matriz identidade de ordem n. Então, por exemplo, essa daqui 2 por 2, onde todos os elementos da diagonal principal são 1 e o restante é 0, é a matriz identidade de ordem 2. Também existem as matrizes onde todos os elementos são nulos. Exemplo, se eu tiver essa matriz aqui, 0, 0, 0, 0, 0, 0, é uma matriz 3 por 2. Mas é uma matriz de ordem 3 por 2, que tem 3 linhas e 2 colunas, mas é uma matriz nula. Matriz nula é uma matriz onde todos os seus elementos ou todos os seus termos são iguais a 0. Também podemos fazer algumas operações com matrizes. Vamos ver a primeira delas aqui, que é a mais fácil, que é a soma ou subtração, que é a mesma coisa, né? Soma ou subtração de matrizes. Vamos fazer uma pequena soma aqui. Então vamos colocar assim, 1, 2, 3, 4. Vamos somar com a matriz. Elas têm que ter a mesma ordem, tá? O mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas para que a gente possa somar. Então as duas são 2 por 2 aqui. Eu vou somar 1, 2, 3, 4, mais 1, 1, 1, 1. Então eu vou somar os termos correspondentes, ó, os elementos correspondentes. Vai dar o resultado aqui, uma outra matriz aqui. Então 1 mais 1 vai dar esse elemento aqui correspondente. O elemento correspondente é o 2. 2 mais 1, 3. O elemento correspondente é o 3 mais 1 aqui, 4. E finalmente o 4 mais 1 aqui, 5. Se aqui for a matriz A e aqui for a matriz B, A mais B vai ser igual à matriz C. Para fazer uma subtração é muito simples também. Vamos fazer nesse mesmo exemplo aqui uma subtração. Suponha que eu queira fazer A menos B. Então eu vamos fazer aqui A menos B. Vai ficar a mesma matriz A aqui. Vai ficar 1, 2, 3, 4... menos a matriz B, né? É só eu somar com a matriz B, trocando os sinais dos elementos da matriz B. Então, eu vou trocar todos os sinais dos elementos da matriz B. O que eu vou ter, então? Faço os elementos correspondentes com os elementos correspondentes. Menos 1 mais menos 1, 0. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. 4 menos 1, 3. Então, A menos B é igual a A mais, troco todos os sinais dos elementos de B, isso vai ser igual a C, se eu quiser fazer a subtração. E também, para que uma matriz seja igual a outra, todos os elementos de uma matriz têm que ser igual a todos os elementos da outra matriz. Então, para eu dizer que essa matriz aqui é igual a essa outra aqui, vamos supor que uma seja A e outra seja B, o A linha 1, coluna 1, A linha 2, coluna 1, A linha 1, coluna 2 e A linha 2, coluna 2, A11, A12, A21 e A22 tem que ser igual a B11, B12, B21 e B22. Para que isso aconteça, o A11 tem que ser igual a B11, o A12 tem que ser igual a B12, o A21 tem que ser igual ao B21 e o A22 tem que ser igual ao B22. Somente assim eu posso dizer que a matriz A é igual à matriz B. E na aula de hoje era só isso, o básico de matriz. Obrigado por assistir e até a próxima.